Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre, outra vez, o sono do bebê. Aqui com os contornos um bocadinho diferentes e com muita partilha pessoal, porque foi um ligeiro desafio. Para isso, escolhemos Difusão Sono da Pranarom, que está connosco aqui no nosso difusor maravilhoso. Continua a ser um dos meus favoritos, mesmo quando não é para a Diana. Se bem que existem duas difusões de sono, existe uma que é mesmo um blend sinérgico e que nós podemos colocar e que é mais recomendado para adulto, que também pode ser utilizado assim mais do ponto de vista de relaxamento e serenidade, mas aquele que eu mais gosto mesmo é o pequenino e que é aquele cor-de-rosa da Prana Baby e que, pronto, se for preciso, quando a casa está a limpar eu até meto umas gotinhas porque o cheiro é mesmo agradável. Então, olhem, vamos falar sobre terrores noturnos. Portanto, é aqui a questão do sono das crianças, mas... Também vamos falar um bocadinho sobre a rotina, é algo que vocês também nos perguntaram, é as nossas rotinas de sono com os nossos filhos, mas este episódio que a Catarina viveu é um episódio do qual eu não tenho qualquer tipo de partilha para fazer, mas acho tão importante de ser falado com esta urgência, porque eu acho que nós mais temos que saber o que fazer quando esta situação acontece ou o que não fazer. Exato. Então, a questão dos terrores noturnos, primeiro podem sempre fazer uma consulta com o especialista de sono, tá bem? Porque é mesmo uma questão que pode levar a isso. No nosso caso aconteceu durante 3 noites seguidas e depois deixou de acontecer, porque entretanto também graças a vocês que eu fiz uma partilha muito genuína a dizer que isto estava a acontecer e que se alguém tivesse alguma partilha para fazer, por favor, me ajudasse, porque eu não estava a saber lidar. E foram muitas as mães que partilharam comigo e isso ajudou-me de facto e por isso também senti esta necessidade de vos trazer em voz este tema. E quando a Filipa estava a dizer, mas eu não tenho nada a acrescentar, eu, então está bem, então o que é que tu farias? E o que ela me disse foi, ela disse-me, não é? Já vamos lá. Eu disse, não, estás a ver? Não devias fazer isso. E portanto, vamos aqui. Então, questão. Terrores noturnos. Eu estou aqui com apoio para vos dizer informação importante e certa, que acontecem, são comuns, está bem? Acontecer na infância, mais comuns entre os 2 e os 5 anos. Os terrores noturnos não são pesadelos, e isso acontece confundirmos, porque parece. A diferença é, os terrores noturnos é ali ou seja, o sistema nervoso da criança ainda é muito imaturo e tem alguma dificuldade em regular entre um estado de vigília, de estar acordado, e um estado de estar a dormir. E, portanto, em determinada altura do ciclo de sono, curiosamente eu estudei isto em cardiopneumologia, repara, mas já não me lembro de nada, portanto não estou aqui a falar como é só mesmo experiência de mãe. Quando há esta transição de ciclos de sono, os bebés ou as crianças têm alguma dificuldade entre ficar acordados e estarem a dormir. E então acordam, aparentemente, portanto, eles podem estar com os olhos abertos, mas eles estão a dormir, o que é um bocado assustador. Mas não é um pesadelo, porque num pesadelo eles estão efetivamente a dormir e quando nós perguntamos de manhã eles lembram-se do que aconteceu. Num terror noturno eles não se lembram. Isso era algo que eu perguntava ao Vasco de manhã, dizia, filho, tu lembras-te do que aconteceu à noite? E ele muito apático, sabes? Tipo, não. Eu, ok. Então, pronto, isso também é uma nota importante. O que fazer? Né? Portanto, como é que se caracteriza? Então, quando tu imaginas um terror noturno, o que é? O que é que tu achas que pode acontecer para tu sequer equacionares? Vamos só fazer aqui assim um apontamento antes de eu dar a minha partilha como mãe. Do ponto de vista de medicina tradicional chinesa, tudo o que está associado a sonhos e pesadelos está muito associado à componente da energia do coração e do fígado, ok? Mas particularmente do coração, ou seja, pode haver uma grande agitação da alma, do espírito, por aí fora. E o terror noturno está mais associado à componente de fígado, ou seja, há mesmo uma alteração no próprio comportamento que faz com que isso aconteça. Pronto. Não é uma área que eu me debruço muito. Dentro das áreas de pediatria que eu trabalho, normalmente são questões um bocadinho mais leves do sono que me chegam. Nunca tive uma situação em consultório que efetivamente fosse de um terror noturno para eu resolver. Questões de sonhos e pesadelos, sim. Mas efetivamente terrores noturnos, não. E portanto, como mãe, a primeira coisa que eu tenho vontade de fazer se eu vejo a minha filha a gritar é dar colo, não é? Portanto,
saber que em pleno terror noturno eu tenho que saber dissociar o que é um pesadelo, um sonho, de um terror noturno, como mãe é importante para não atuar desmedidamente, não é? Sim. Portanto, é aquela tal premissa de menos é mais. Sim, a questão do terror noturno é que a criança aparentemente acorda, portanto há uma agitação, podem gritar, chorar, não é? Muito alto, há mesmo uma agitação corporal, por isso podem espernear e bater, e isso é muito desafiante para quem está a lidar com as crianças. Podem ficar acordados sentados na cama a gritar. A questão é, não se faz nada, e esse é um desafio. Portanto, o que nós temos de fazer é evitar que eles se magoem. Ok. Se eles se mandam para trás ou se estão a espernear, ok, temos de garantir que não há nada que eles possam magoar. Imagina que começam a bater nas grades da cama, nas grades, nas barreiras certo. De proteção ou na madeira. Pronto, temos de garantir pôr assim almofadas à volta. O facto de tocar ainda pode trazer mais agitação e podemos acordar a criança quando não deve ser acordada, porque ela está ali num limbo. Então se nós acordamos ainda fica mais agitada e aí pode assustar-se e depois é mais dramático. E isso aconteceu com o Vasco. Eu ia dizer, filho, está tudo bem, estou aqui, pronto, como sempre. E ele gritava ainda mais, às tantas dizia, filho, para, tipo, a parar-lhe as pernas, para, não faças isso. E ele às tantas acorda com uma expressão de pânico. Eu chamei o Gonçalo, disse, eu não estou a conseguir lidar com isto, por favor vem. E o Vasco disse, eu estou assustado. E eu digo, está bem, e agora? Então quando eu percebi que não devia ter tocado, sabes, que não é suposto tocar, eu pensei, claro que ele acordou assustado, coitado, não é? Então das vezes seguintes que isto aconteceu 2 vezes em que eu não fazia a mínima ideia. Na terceira vez eu já tinha informada. Sim, e então não fiz nada, fiquei só ao pé dele sem tocar, a fazer, está tudo bem, pronto, assim, tipo, calminho. A lidar comigo, não é? Porque esse era o principal desafio, a respirar fundo e tudo. E às tantas ele, como aquilo começou, aquilo acaba. Pode ser alguns segundos e podem ser alguns minutos. E houve mães que partilharam que os filhos ficavam assim às vezes horas. Pois, exato. Que é aflitivo. E uma das coisas, uma informação que existe é muito mais difícil para os pais do que para a criança, porque a criança não está, a criança está a dormir, é como o sonambulismo. Sim, os pais garantindo o seu bem-estar, não é? E a sua segurança, a criança está em pleno sono. Sim. Desde que tu me falaste sobre isso, que eu tenho isso em mente, e quero muito estudar sobre isso. E, portanto, há coisas que tu me estás a dizer e dá-me vontade de repostar com isto. Deve ser isto. Mas como ainda não fui estudar afincadamente, quero mesmo fazê-lo, porque o sono em si é uma área de especialidade. Da mesma maneira que existe em convencional, existe também a medicina tradicional chinesa. E, por exemplo, os vários estados de insónia, não é só quem, por exemplo, tem dificuldade para adormecer, é permanecer a dormir, é despertar à meia da noite e conseguir readormecer. Portanto, existe muito esta questão. Mas o sono está muito ligado com esta componente do coração, muito ligado com esta componente também do fígado, principalmente este tipo de pesadelos excessivos, com grande agitação e terrores noturnos. E normalmente a nossa grande resposta é obviamente a acupuntura e a fitoterapia. Tratando-se de crianças, não sei. E não sei, não é porque não tenha excelentes resultados noutras questões com acupuntura e com fitoterapia em que nós de facto o fazemos, e porque me estás a dizer que efetivamente um intervalo de faixa etária entre os 2 e os 5, portanto já é uma faixa etária em que existem fórmulas pediátricas patenteadas e por aí fora, portanto mostra-me total segurança na questão, mas é porque terei que testar para estar muito segura como falo de outras áreas, e talvez por isso te tenha dito, não sei o que acrescentar. Como mãe sinto-me assustada porque não sei se terei capacidade de lidar com isso com toda a tranquilidade que tu, em plena informação, depois conseguiste fazê-la a terceira vez. Sim. Eu acho que deve ser mesmo devastador passar por isso, mesmo conseguindo garantir a segurança dos nossos filhos naquele ato. É muito aflitivo, mas é isso. Houve também uma partilha que me fizeram, uma sugestão, que eu também já tinha visto a Andreia falar, consultora de sono, aliás, técnica de cardiopulmonologia especializada no sono. Andreia Neves. Isso mesmo, obrigada, não me estava a lembrar do apelido, em que
se passado ali mais ou menos 1 hora da criança estar a dormir, nós formos não acordá-la, mas trazê-la a um estádio de sono um bocadinho mais leve, mais facilmente a criança não entra no terror noturno. Portanto, é como se nós quebrássemos ali uma parte do ciclo, e então ela deixa de ir para esse limbo. E isso naturalmente tem acontecido, não foi de propósito, mas efetivamente acontece, e não sei se é por isso que deixou de acontecer também os terrores noturnos, que é o Vasco, quando adormece, está sem fralda, e nós combinamos, eu pergunto-lhe, posso pôr-te a fralda antes dele dormir? E ele diz, não, quando eu adormecer. E então eu deixo que ele entre num sono mais profundo para não ser imediatamente. Ele adormeceu e eu vou já pôr a fralda. Então eu saio do quarto dele, ele fica sem fralda provavelmente 1 hora e pouco, e depois eu vou lá e coloco a fralda. Então pode também estar a ajudar. Engraçado. Sim. E nós já fazíamos isso antes, portanto eu não consigo aqui encontrar uma justificação clara do é isto. Mas sugeriram também uma especialista em desenvolvimento infantil e dizer que era o que recomendava a alguns pais e que muitas vezes só isto já evitava. Sim, portanto fica assim como dica, mas procurem sim especialistas. E se isto acontecer com muita frequência, isto pode alterar mesmo a qualidade do sono da criança a longo prazo, a médio prazo até. Sim. Portanto, não deixem de procurar ajuda. Uma das coisas que, quando se tratam de sonhos e pesadelos, seja em crianças ou em adultos, que nós perguntamos sempre, é se houver o despertar noturno, se nós conseguimos dizer qual é que é a hora. Então pode ser interessante também olhar qual é que é o terror noturno, porque isso fico muito confiante em dizer que vai ter uma ligação direta. Sim. Porque, por exemplo, entre 1 e as 3 da manhã está diretamente relacionado com a energia do fígado. Mas era. E normalmente as grandes agitações dos tais pesadelos ou dos sustos, não é? Normalmente acontecem entre 1 e as 3, mesmo em adultos. E se for um biotipo que, por exemplo, tem uma grande capacidade de criatividade, principalmente se levantar, depois vai ser difícil voltar a adormecer. Mas uma vez mais, nas crianças é tudo muito mais sensível, por isso é que sinto mesmo necessidade, e depois no momento deste episódio sair, se já tiver tido a oportunidade de ler algumas coisinhas, também vou partilhar para acrescentar informação. Sim, e estava a lembrar-me de outra coisa importante, que era, alguns pais de ficarem muito irritados, porque, ou seja, eu já ouvi pais dizerem que provavelmente era terrores noturnos sem saber, que é o meu filho fica acordado a chorar 2 horas à noite. Se calhar é um terror noturno, porque o facto de eles estarem com os olhos abertos, eles não estão acordados. Pois. Sabes? E andamos, e isto aconteceu também connosco, tipo, porquê que estás assim? Mas, tipo, já por exemplo, chega, o que é que precisas? O Vasco responde. Ele só chorava. Mas não responde. Não. Se lhe fizeres uma pergunta. Não, mas ele é capaz de dizer, não, larga. Mas muito mais, mas tipo, tens sede, precisas de alguma coisa minha, tens sede, alguma coisa. Não, tipo, não, quer dizer, responde, mas é... Certo, em reação. Sim, não é uma coisa real naquele momento e sentida. Então é muito difícil dar resposta. Claro. Pronto. Dentro da questão dos terrores noturnos, queres acrescentar mais alguma coisa? Quero. A questão das rotinas também é importante. Pronto, que também é algo que nos tinham pedido na sequência do episódio com a Dulce, que se ainda não viram, parem, neste momento, este episódio. Vão para trás, ouçam mesmo o episódio com a Dulce, é dos episódios mais ricos que nós já gravámos. Acho que no geral tudo com a Dulce é muito rico. E efetivamente depois voltem aqui e ouçam um bocadinho sobre rotinas, que eu gostava logo de começar a dizer que a rotina não é certa nem errada, depende mesmo de cada família. Sim. Mas a importância de uma rotina é fundamental. Sim. E eu demorei muito tempo a percebê-lo. E a questão dos estímulos também. As crianças, isto também, acho que é sabido que as crianças têm um padrão de sono completamente diferentes do nosso. E eles vão integrando muitas das aprendizagens que acontecem durante o dia enquanto estão a dormir. E então, eles às vezes expressam fisicamente, não é? Corporalmente. E isso, hoje à noite, o Vasco acordou ao nosso lado e disse assim: mamã, ensinas-me a pôr doce no pão. Eu, estás a dormir? Sim, ensino. E ele já estava a dormir outra vez. Portanto, ele estava no sonho, verbalizou aquilo. Eu achei que era para responder, não era. Era só uma retórica. Mas então, eles têm este tempo de integração. E quando o dia é muito agitado, quando tem estímulos novos, quando
as horas que antecedem o descanso são agitadas, porque há jantares de família, porque houve um filme fora de horas, porque houve brinquedos demasiado excitantes, o que for, nós podemos um bocadinho antever que a noite é possível que seja mais agitada. Então, quando há esta questão dos terrores noturnos, também poder olhar para como foi o dia, como foi a rotina de sono hoje, se aconteceu alguma coisa diferente, se houve algum susto durante o dia, para perceber porque isso pode influenciar. A Diana teve um susto recentemente e eu pensei que ia ter influência direta no sono. E teve, quer dizer, ela teve mais despertares, mas bastante pacíficos, quase só de quer colinho, e então, sim, há todo o colo do mundo. Mas de um modo geral não impactou, pelo menos não nestes primeiros dias, não estamos a dar conta. Não significa que a posteriori não exista, mas para já não. Eu gostava aqui também no que concerne a rotinas, dizer que nós não tínhamos qualquer tipo de rotina. Durante possivelmente o primeiro ano e meio quase, nós não tínhamos qualquer tipo de rotina. As poucas vezes que eu tinha testado, eu acho que nós não éramos consistentes. As rotinas eram feitas numa pressa por conta do estilo de vida que tínhamos e depois inevitavelmente nós vamos e culpamos muitas vezes o bebê porque é o bebê que não dorme, é o bebê que isto e aquilo, e depois desistimos. E foi preciso chegar a uma altura de muito, muito cansaço e de um confinamento, de eu estar mesmo em casa com a minha filha, ser eu a adormecê-la em todas as cestas, para perceber o impacto que aquilo estava a ter de positivo na minha filha. Mesmo à noite, inevitavelmente, adaptar algumas coisas já estavam a ser suficientes para haver uma melhoria no próprio sono. E eu lembro-me que nessa altura eu estava a querer tirar o colo à noite. Uma vez mais, isto vai ser super polémico outra vez, mas eu estava mesmo muito cansada de ficar 1h30 a caminhar com ela. Então eu tentava de forma intermitente que ela ficasse na caminha, eu ficava no colchão com ela, fazia-lhe vestinhas, dava maminha, cantava, ou o que fosse, de várias formas para ela se tranquilizar, embora eu já evitasse aqui um bocadinho a questão da maminha, mesmo antes de dormir, mas a uma determinada altura, se ela quisesse, eu dava, e ponto final, era uma não questão. E só se efetivamente eu visse que ela precisava mesmo, eu dava. E foi na altura então do primeiro confinamento em que fizemos um workshop com a Andreia Neves. E foi muito, muito bom fazer o workshop com a Andreia, porque de todos os livros que eu já tinha lido, de vários especialistas que tinha consultado, foi o único que me fez verdadeiramente sentido, porque ela explica as coisas de forma científica. E embora eu seja especialista desta componente mais holística e complementar, eu gosto muito das explicações científicas e até tendo a traduzir o meu próprio trabalho dessa forma e portanto foi muito, muito importante conseguir ver qual é que era a causa e efeito na Diana. E muitas das coisas que a Andreia dizia, eu já tinha começado a fazê-las. Porquê? Porque eu já tinha sido obrigada a estar sozinha com a Diana e testar. Coisa que nós, quando estamos na nossa aceleração do dia-a-dia, isso não acontece. Então eu lembro-me muito bem da Andreia falar de estímulos intermitentes, ou seja, não estar sempre a fazer o mesmo estímulo, como uma caminhada constante de um lado para o outro, vai na volta parar e não fazer nada, ou vai na volta balançar um bocadinho e depois caminhar outra vez, porque isso faz com que o bebê não esteja a querer sempre aquele estímulo. E eu já tinha começado a fazer isso e tinha dado conta que funcionava, mas ainda a duvidar. E então quando ela fazia essa menção, eu comecei a adaptar isso sempre na rotina de sono. E o antecipar as coisas, a nossa rotina de comer e por aí fora, embora tivéssemos tido essa oportunidade no primeiro confinamento, só quando a Diana foi para a creche e começou a chegar verdadeiramente cansada a casa, e que nós éramos obrigados, atenção pais, isto é mesmo importante, nós éramos obrigados a sair mais cedo do trabalho porque tínhamos que ir buscar a Diana, portanto não era aquela coisa de ligar aos nossos pais, vamos chegar atrasados porque houve uma urgência. Sorry, nós temos mesmo que ir porque eu tenho que ir buscar a minha filha. Nós acabamos por antecipar toda a rotina. Se calhar às 7h30 estamos a jantar, se calhar às 8h30 já não há outros estímulos que se calhar antes havia, e se calhar às 9 da noite está a dormir. Não é? E para algumas famílias 9 da noite é super tarde
não é? Super tarde. Olha, o Vasco tem dormido às 10, normalmente. A Diana era um bebê, a sério, vocês quando ouvirem isto, vocês vão me matar, mas a Diana era um bebê que nós não conseguíamos sossegar. Juro-vos, nós não conseguíamos sossegar antes das 10h30, 11 da noite. Eu não estou a dizer a hora que ela adormecia, estou a dizer sossegar. Era impossível, porque ela queria brincar com 300 mil coisas, era muito, muito difícil. E ao dia de hoje eu olho, e acho que também só vou conseguir, de alguma maneira, voltar a ter outra opinião sobre isto num próximo filho, em que se calhar com outra consciência e na mesma rotina eu veja a causa e efeito, que é ela queria estar connosco. Quero aproveitar. Então o adaptar, não é? O adaptar a rotina ao bebê, mas não é aquela coisa do são 7h05, temos mesmo que ir pôr no banho. Não, às vezes são 7h30, está tudo bem, não é? Mas fazer as coisas num outro ritmo e sentir-nos mesmo calmos. Eu sabia que estando em casa muita coisa podia estar a acontecer, mas eu já não podia fazer nada, portanto enquanto a Diana estiver acordada é o tempo da Diana. Assim que a Diana desliga, eu se calhar vou responder a 300 mil coisas, e-mails e por aí fora, e vou se calhar até preparar o próximo dia, mas tem feito muita diferença. A questão da maminha, nós temos um episódio sobre desmame noturno, que não é para toda a gente fazer, é só para quem efetivamente sente esse chamamento. Eu neste momento não dou maminha durante a noite, mas a Diana tem adormecido muitas vezes na maminha. Eu já não noto esse grande choque, por assim dizer. E acabo por exemplo, notar que antes tinha muito essa correlação, não é? Se ela adormecesse na maminha, parecia que as coisas dali tinham que continuar. Olha, e eu sentia muito bem com ela a mamar a noite inteira. A uma determinada altura eu estava mesmo muito cansada e já não estava mais disponível. Sim. Quando nós partilhámos isso, na altura... tem todo um contexto, portanto vão ouvir se tiverem interesse. Eu depois voltei a dar maminha durante a noite e nesta questão dos terrores noturnos até ajudava. Pois. Porque eu nem precisava de falar, eu chegava, aproximava-me e pronto, e resolvia. E tipo, ok, está perfeito, continuamos e está tudo certo. Isso mesmo. Agora há umas semanas, talvez 2 semanas, portanto é mesmo muito recente, eu voltei a sentir muito cansada e estou com as maminhas muito sensíveis e, portanto, eu digo ao Vasco que eu fico com a marca dos dentes e ele vê. Portanto, quando ele termina, ele vai olhar e diz, estás com a marca dos dentes, mamã? E eu, pois estou, filha. Ok. Então ele vai percebendo. E desde que eu voltei a dizer-lhe, a maminha agora vai voltar a dormir à noite, está bem? Ele começou esta semana, eu estou tipo em celebração. A dormir desde que se deita, não é? Até às 6, que aparece na nossa cama, que é maravilhoso, porque eu nem sequer tenho que me levantar. Ele vai ter a nossa cama, vem para o meio de nós, como o sol já está a raiar, isso, já vai maminha e fica a dormir, continua a dormir ao pé de nós. Tem sido tão bom. A Diana, por exemplo, esta noite, mesmo antes de dormir, estava no meu colinho. Portanto, mas adormece como a minha, isto é claro. Sim. Porque adormece em 10 minutos. Pois, mas olha isto. E eu prefiro. Claro. Mas imagina, a Diana hoje à noite estava, mesmo antes de dormir, estava na maminha. Eu estava a dar miminhos e por aí fora, enquanto ela estava na maminha. E ela de olho aberto, a olhar para mim. E eu, isto vai ser ótimo, está no bom caminho. Mas tudo bem, ela há de descansar e, entretanto, pede colo ao pai. E quando vai ao colo do pai, pede leite de aveia. E então pediu leite de aveia e quando acabou o leite de aveia disse tá, chão. Agarrou na mão do pai, agarrou na minha mão, então fomos um de cada lado levá-lo ao quarto e depois quando se deitou, tapa. Nós tapamos. E ela dormiu seguidinho até se calhar às 5 da manhã em que pediu colinho. Não, 4h30, 4 por aí. E depois só voltou a acordar às 7, como ela diz, e que vai para a nossa caminha e é maminha até de facto despertar. Então, desde que seja assim, sabes, esta rotina seja mesmo respeitada, eu noto uma grande diferença no sono da Diana. Sim, é verdade. Às vezes eu sinto que a dificuldade é para nós sermos consistentes, porque temos planos e queremos ir jantar com os nossos cunhados e queremos receber os nossos cunhados em casa e estar ali, e às tantas começamos a olhar para as horas e porque é que estamos a fazer a nossa vida? E às vezes vem a culpa materna, aí vem mesmo, tipo são 9 e eles ainda estão a brincar e eu penso, ai meu Deus, o que é que eu estou a fazer? E depois 9h30 temos mesmo de ir embora, está bem? Mas eles estão tão felizes a brincar e nós estamos tão bem a conversar entre adultos que tanto precisamos.
Pronto, é sempre esta dinâmica. Desde que eles sejam bem, que haja este respeito na família, as rotinas é importante que não sejam mesmo esta excessividade de 7 e 5. Sim, não, mas este encadeamento. Sabes, a Andreia traz que é mais essa leveza. A Andreia Neves traz essa leveza que é as coisas devem ser consistentes. Sim, mas a consistência é mesmo importante. Sim, mas não ser aquela coisa do 7 da noite, feito, isto tem que ser, acabou tudo, isto agora... Porque há uma ansiedade também no adulto que passa para a criança. Não é? Portanto, só ter um bocadinho de noção de... Ela dizia muito, em vez de olharem para o horário, olhem para a sequência. Exato, é isso. Não é? Portanto, saber que há um banho, que há uma massagem ou um creme que é colocado, depois há o jantar, depois brinca-se um bocadinho, depois conta-se uma história, depois há umas festinhas, depois maminha e depois vai dormir. Seja o que for, celebrem também este momento por ser um ritual de família que é muito especial. E eles são crianças muito, muito pouco tempo. Então acho que nós também temos que aproveitá-los nesta fase, que é uma preparação para se entregarem ao sono. É preciso uma grande coragem para se entregarem ao sono. E uma confiança, não é? É uma vulnerabilidade. Nós mesmos não conseguimos às vezes fazê-lo. Sim. Portanto, esperamos que eles consigam fazê-lo. Portanto, pensem um bocadinho no que estão a fazer na vossa rotina. Partilhem o que é que funciona, porque às vezes vocês partilharem connosco e com outras mães dá muitas ideias para nós nos adaptarmos. Tudo aquilo que eu aprendi relativamente ao sono e da rotina, embora efetivamente este workshop com a Andreia me tenha ajudado, foi muito com o vosso feedback, foi muito com as vossas partilhas. Portanto, nós a uma determinada altura somos só mães a aprender umas com as outras. Verdade. Muito obrigada por terem assistido. E até já!